A Bíblia, no livro do Evangelho de Lucas, texto que já foi lido, nós vamos ler mais uma vez. Lucas capítulo 17, do verso 11 ao verso 19. Se você puder e quiser ficar mais uma vez de pé, é importante em honra à palavra do nosso Deus. O texto sagrado diz o seguinte: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Então, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, toma-me em tuas mãos, meu Deus, e usa-me como instrumento do Senhor, para o louvor da tua glória e para a nossa edificação, meu Deus. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Deixa eu prender aqui por causa do vento. Muito bem, queridos. Quando nós olhamos para os evangelhos de Jesus Cristo, nós sempre vamos encontrar na história de Jesus, no seu evangelho, nas suas pregações, momentos especiais, muitos momentos especiais. Esse aqui é mais um momento especial, um momento onde Jesus, em uma de suas mais caminhadas, que Jesus era uma espécie de, podemos dizer, de andarilho. Em uma destas caminhadas, Jesus se encontra nesta situação, narrada pelo evangelista Lucas, para a nossa edificação. Veja que o texto começa dizendo: de caminho para Jerusalém. É fato que Jesus já tinha ido outras vezes para Jerusalém, e esta aqui, segundo o evangelista Lucas, era a última vez em que Jesus fazia esta caminhada para Jerusalém, porque nesta caminhada ele foi traído, preso, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por nós. Então, Jesus era esse homem que caminhava muito, ele andava muito, ele caminhava muito. E nesse momento aqui, acontece algo interessante. Ele diz que Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Se você observar bem os evangelhos de Jesus Cristo, sempre Jesus estava se encontrando com multidões. Aonde quer que Jesus estivesse, as multidões lá estavam. Eu lembro, no capítulo 5, quando começa o tão conhecido Sermão do Monte, Jesus vai e vê aquela multidão que estava lá e diz que Jesus subiu ao monte e sentando começou a ensinar-lhes. Mas no final do capítulo 7, que é o final do Sermão do Monte, diz a palavra de Deus que ao descer do monte, antes de descer do monte, Jesus ele é reconhecido pela multidão, que diz que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então Jesus sempre estava cercado de multidões. Mas aqui nesse momento especial do ministério de Jesus, ele não encontra uma multidão, mas ele encontra 10 homens
E é um momento especial porque estes homens, eles eram leprosos. O que é ser um leproso? Para que nós entendêssemos bem que seria ser um leproso, nós precisamos ir olhar o livro de Levítico, principalmente capítulo 13, capítulo 14, que fala sobre a lei da lepra. Por exemplo, o leproso era aquela pessoa que, ao ser detectado pelos sacerdotes de que ele estava com aquela doença, ele seria isolado, ele ia para um cativeiro, vamos dizer assim, e ele não podia ficar no meio da sociedade, nem sequer no meio de sua família. O leproso era aquela pessoa que não sofria só da doença, mas sofria principalmente do isolamento, do distanciamento. E eu me lembro que nos dias de hoje, nós estamos passando uma coisa semelhante. Eu, que já estou do grupo de risco, louvado seja Deus por isso, agora em janeiro eu completo 73 anos, para a glória de Deus. Fui morar e louvado seja Deus que me levou para um lugar bom, onde eu pude ficar isolado na minha casa. Minha casa é ampla, é grande, é cercada de muros, e tem muito terreno, muitas plantas, e até galinhas eu estou criando lá para me distrair. Mas eu louvo a Deus porque estou lá, mas estou isolado. Estou isolado. Eu me lembro, estou trazendo isso porque era a situação desses homens. Esses homens não podiam se aproximar das pessoas, nem as pessoas poderiam se aproximar deles. Por exemplo, está escrito lá em Levítico que se o leproso estivesse em um determinado lugar e alguém desavisado viesse para passar perto daquele leproso, era obrigatório que o leproso gritasse: imundo! Para que aquela pessoa, ao ouvir aquela informação, desviasse do seu caminho e não pudesse passar perto daquela pessoa doente. Então era a situação dos leprosos. Foi esse cenário que Jesus encontrou nessa viagem para Jerusalém, passando por Samaria e pela Galiléia. Ele encontra esses 10 homens. Nesse encontro, meus irmãos, algumas coisas interessantes acontecem. Veja o que diz a palavra. Encontra 10 homens que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Aqui duas coisas são importantes nós observarmos. A primeira coisa é que eles creram em Jesus. Eu não sei, a Bíblia não relata se eles conheciam Jesus pessoalmente, se eles fizeram parte de alguma vez das multidões que cercavam a Jesus. Mas eles, de qualquer forma, eles conheciam a Jesus, eles conheciam os feitos de Jesus, e eles creram que Jesus poderia e seria a solução para o seu problema, para a sua dor, para a sua enfermidade. É por isso que eles foram até Jesus. Uma questão de fé. Fé incondicional. Fé naquele que pode, de fato, fazer algo que nós não podemos fazer. Fé daqueles que, mesmo sendo acometidos por esta pandemia, creem que Jesus cura, e Jesus os tira depois de vários dias, mesmo numa UTI. Jesus os tira e os leva para casa, porque Jesus, Ele é o Senhor da vida. Ele está acima de tudo. Ele é o Senhor, Ele é Deus, e Ele pode. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui no texto é essa questão de uma fé positiva, uma fé verdadeira, uma fé incondicional destes 10 leprosos que vão até Jesus. Agora, pense bem nisso, eles foram até Jesus. Eles se encontraram com Jesus. Mas a segunda coisa que o texto me ensina aqui é que esses 10 homens, eles eram conhecedores da lei. Eles conheciam a lei da lepra. Porque, olhe como diz o texto. Ao entrar, ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: mestre, compadece-te de nós. Eles ficaram de longe porque eles sabiam que não podiam se aproximar de Jesus. Aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma observação que eu acho importante para nós.
Eles conheciam a fama de Jesus, porque lá em Mateus capítulo 4 diz que a fama de Jesus percorria por toda aquela região, então todos conheciam a fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus libertava pessoas da lepra, que Jesus fazia todas aquelas bênçãos que sempre ele fez, e faz, e sempre fará. Eles conheciam Jesus, mas eles não conheciam Jesus como o Deus poderoso, e nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Porque se eles entendessem isso, eles teriam ido até Jesus. Por exemplo, Mateus capítulo 8, nos primeiros 4 versículos do capítulo 8, quando Jesus desce do monte, depois do sermão que ele menciona lá no monte, ele desce o monte e vem ao seu encontro um leproso, diz a palavra do Senhor. E aquele leproso vai até Jesus, se prostra nos pés de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E diz o texto sagrado lá de Mateus que Jesus Jesus impôs as mãos e tocou naquele leproso e disse: quero ficar limpo. E ele imediatamente ficou. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é incontaminável. Nada contamina Jesus, nem lepra contamina Jesus. Esses 10 homens aqui conheciam muito a Jesus, mas talvez não conhecessem esse lado especial, sublime de Jesus, que ele é incontaminado, porque ele é Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui, meus irmãos, nesse texto, é essa fé incondicional destes 10 homens leprosos, que vão até Jesus, crendo que Jesus dará a solução para a sua enfermidade. Mas em segundo lugar, meus irmãos, há outra coisa que é muito importante também, que pode também nos edificar. Olhe comigo o texto. Senhor, compadece de nós. Ao vê-los, verso 14, olha o que Jesus diz. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aqueles homens, eles estavam distantes de Jesus, não, a Bíblia não menciona a distância, mas suponhamos 30, 40 metros de distância, e clamam a Jesus, dizendo: Senhor, compadece-te de nós. Eles cheios de fé, de esperança, e eles ouvem a resposta, e eu creio e eu acho que era a única resposta que eles não gostariam de ouvir. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por que eu penso assim? Porque os sacerdotes, meus irmãos, talvez tenham sido eles que o tenham colocado os 10 leprosos no exílio, lá fora, afastado da família e da sociedade. Talvez tenham sido os sacerdotes que tenham constatado aquela lepra e tenham dito: vocês não podem mais continuar no meio da sociedade, no meio da família, vocês precisam de se isolarem. Segunda coisa que eu vejo aqui, que Jesus manda que eles vão, os sacerdotes, é porque eram os sacerdotes na época que dava o veredito, que dava a alta do enfermo, principalmente com a lepra. Depois que o sacerdote os examinava, e constatando a lepra, encerrava eles em um lugar por 7 dias, eles voltavam, eram examinados novamente, e se estivessem limpos, o sacerdote davam a ele agora a alta. Eles poderiam agora voltar para a sociedade. Por isso é que Jesus estava dizendo isso para eles: vão aos sacerdotes. Outra coisa interessante nesse inteirinho é que Jesus dizendo aos sacerdotes para que a lei fosse cumprida. Porque em Mateus capítulo 1, verso 21, por exemplo, Jesus disse: não penseis que eu vim revogar a lei, não vim revogar, eu vim para cumprir a lei. E Jesus estava no meio do povo judeu, e Jesus queria mostrar que ele também cumpre a lei. É por isso que disse: ide, apresentai-vos aos sacerdotes, porque eram os sacerdotes os responsáveis para liberar, para dar alta, para dizer que eles estavam limpos, e assim a sociedade, a família poderia recebê-los de volta. É por isso que Jesus disse: ide
ao sacerdote. Mas outra coisa importante aqui, meus irmãos, no texto sagrado diz o seguinte: ao vê-los, disse Jesus, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Veja o resto do versículo. Aconteceu que indo eles foram purificados. Veja, meus irmãos, aquela resposta talvez não fosse a resposta ideal que eles quisessem ouvir. Talvez eles quisessem ouvir assim: Jesus vai nos chamar, vai impor as mãos sobre nós, e vai fazer uma oração, alguma coisa, e vai nos curar. Talvez essa fosse a resposta que eles gostariam de ouvir. E não é a resposta de ide aos sacerdotes. Porque Jesus não fez outra coisa, se eles estavam distantes, ide, vão lá, se apresentam aos sacerdotes. Mas uma coisa importante acontece aqui, meus irmãos. Uma coisa que é necessário que nós aprendamos e façamos como estes 10 homens. Sabe o que aconteceu aqui? A questão da obediência. Coisa que falta muito hoje no meio, principalmente no meio do povo de Deus. Estes 10 homens, eles ouviram a voz de Jesus, a voz de Deus. Ide, apresentai-vos aos sacerdotes. A Bíblia não diz se eles contestaram alguma coisa, se eles duvidaram de alguma coisa, ou se eles reclamaram, murmuraram alguma coisa. Não. A Bíblia diz que eles foram, indo, ao irem, eles foram curados. Obediência. Obediência, meu irmão. Como nós precisamos disso. Nós ouvimos a voz de Deus por meio de sua palavra, por meio das pregações que nós ouvimos tantas. Eu estava analisando algumas atas, alguns relatórios pastorais nesse seminário, nesse presbitério, e eu vi pelo menos 2 pastores. Um ministrou no ano de 2020 a palavra de Deus, 219 pregações. 219 pregações no ano da pandemia. O nome dele é Pastor Diogo, pastor de vocês. O segundo foi o reverendo Juliano. Ele pregou 206 mensagens no ano de 2020. Eu fiquei curioso. E procurei os 2 e perguntei: meu irmão, me explique aqui, porque eu, no meu isolamento, e não estou pastoreando uma igreja, no meu isolamento, durante 2020, eu peguei 4 vezes, em igrejas diferentes. 4. Meu irmão, me explique como é que você ministrou 219 vezes, se o ano só tem 54 domingos. E a resposta foi: nós usamos os meios que Deus nos deu, internet, para diariamente, café com Heavy, mas não sei o quê, alguma coisa, e isso houve um somatório de 219 mensagens pregadas no ano de 2020 pelo reverendo Diogo e 206 pelo reverendo Juliano da Igreja Manaim, acho que os irmãos também conhecem. Então, nós ouvimos a palavra de Deus. Nós ouvimos, não só presencialmente, mas também, como muitos estão ouvindo nesse momento, por esse instrumento que Deus nos deu, que é a internet. Via YouTube, não é isso? Via YouTube. Eu ainda consegui, pela graça de Deus, depois eu tive um problema de enfermidade, tive que parar, mas eu só fiz 16 estudos em escola pela manhã durante o ano de 2020. Você vê como eu estava de fato isolado. Mas, meus queridos, nós ouvimos a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Agora, nós obedecemos a palavra de Deus? Essa é a questão. Por exemplo, se você fosse um daqueles 10 homens
e eu vi Jesus dizer, ide e apresentar o sacerdote, como você reagiria? Qual era a sua reação? Você ia? Você ouviria e ia? Obediência, meus irmãos, à palavra de Deus é algo fundamental na vida do cristão. Por exemplo, Efésios capítulo 4, verso 25, diz assim, aquele que mentia, não minta mais. Se eu fizesse uma pergunta, quem foi aqui que não mentiu essa semana, levante a mão. Quantos levantariam? E você que está em casa, você levanta a mão? Nós não somos obedientes. Nós não somos obedientes. Nós precisamos ser mais obedientes. Como o Tiago disse, nós precisamos ser ouvintes, não ouvintes negligentes, mas ouvintes praticantes. Nós precisamos ouvir e pôr em prática. Aquilo que aconteceu com Ezequiel. Ezequiel era um homem, um pregador, no texto que eu ouvi ontem, que pregava maravilha, o povo gostava, mas não punha em prática. Precisamos, meus irmãos, reconhecer que somos pessoas carentes, necessitadas, submissas à vontade de Deus e precisamos obedecê-lo. Não só ouvir. Estes 10 leprosos, se tivessem somente ouvido Jesus dizer, ide, apresentai-vos ao sacerdote, se eles não tivessem ido, eu não sei se eles teriam sido curados. A Bíblia não diz. Mas dá para se entender que eles não teriam sido curados. Porque a fé precisa de atitudes. Já disse Tiago, a fé sem obras é morta. A fé precisa de atitudes. A fé precisa de obediência. Fé e obediência andam juntas. Nós precisamos aprender com estes 10 leprosos, dessa palavra de Jesus, que quando Jesus disser vá, nós irmos, crendo com fé, que a palavra é de Deus, não é a palavra de homens. Os homens mentem, falham, erram, uma série de coisas, eu e você. Mas Jesus, não. Se Jesus disser, se está escrito da palavra de Deus, como ela é, cumpra, obedeça, faça a vontade de Deus. Fé incondicional, obediência irrestrita, ela leva ao terceiro lugar, que eu quero apresentar nesse momento. Ele leva a recompensa. Quando nós temos fé, quando nós somos obedientes, quando nós oramos ao Senhor com fé e obedecendo a sua palavra, Deus dos céus não só ouve a nossa oração, mas Ele nos abençoa pela sua graça, pela sua glória, Ele faz milagre, Ele opera milagre no nosso meio. E Ele opera milagre no nosso meio, sabe por quê, meus irmãos? Porque a glória de Deus está nesse lugar, nessa terra. A palavra de Deus diz que a presença de Deus está em todo lugar, e essa presença de Deus, ela é favorável à realização de milagres na vida daqueles que o procuram. Se você olhar o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que, deixa eu ver se eu lembro, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E o que eu acho interessante nesse texto de Hebreus é que ele não está falando de crentes, ele não está falando de justos, ele não está falando de religiosos, ele está falando daquele que o busca com fé, em obediência à sua palavra. Para este Deus é galardoador. Ele abençoa, Ele opera milagres. É por isso que é tão explorado essa área dos dias de hoje. O evangelho de hoje tornou-se mais esse evangelho de milagres do que o evangelho de salvação, e esses milagres que acontecem, eles independem de salvação. Então, primeiro lugar, fé incondicional. Terceiro lugar, obediência irrestrita leva
a vitória. Olha comigo o texto. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E esse era samaritano. Algumas considerações aqui sobre esse versículo. A primeira, quem eram os samaritanos? Você sabe quem eram os samaritanos? A história diz que os samaritanos eram descendentes de colonos que foram enviados para Samaria, e lá deve ter visto uma mistura de gentios, eles eram gentios, com o povo judeu, então eles se tornaram os samaritanos. E eles não se davam bem com os judeus, e os judeus não gostavam deles, por causa de 2 pontos. O primeiro é porque eles eram descendentes de gentios. E naquela época, gentios não tinha valor. Se nós fôssemos daquela época, eu vou falar mais baixo para não acordar da Silva, mas preocupe não, meu irmão, ore por mim. Se nós fôssemos gentios daquela época, nós seríamos também rejeitados pelos judeus. Então essa é a primeira coisa, porque samaritanos e judeus não se davam uns com os outros. Não se davam uns com os outros. Essa era a primeira coisa. A segunda coisa pela qual os gentios, os samaritanos não se davam com os judeus, era por causa da questão religiosa, da religiosidade. Se você olhar o Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 20, principalmente, numa conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, os irmãos conhecem muito bem essa história. Teve um momento que a mulher disse para Jesus: nós adoramos aqui neste monte, e vocês dizem que o lugar certo de adoração é em Jerusalém. Os samaritanos adoravam no monte, o monte chamado Monte Gerizim, eles adoravam naquele lugar. E os judeus diziam que eles não deviam adorar no monte Gerizim, mas o lugar de adoração seria Jerusalém. Eles deviam ir para Jerusalém. Então havia esse conflito de religião, de ideias, de forma de adoração. Embora que os dois diziam que adoravam o mesmo Deus, mas a forma de adoração era diferente. Aí Jesus olha para aquela mulher, e os irmãos se lembram daquela frase que Jesus disse: vai chegar o momento, e já chegou, em que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para aquela mulher? Que a adoração a Deus deve ser em qualquer lugar, em qualquer momento, aonde nós estivermos, o que estivermos fazendo, precisamos fazer em adoração a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo, 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31, ele disse: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. O lugar de adoração é aonde você está. Se você vem para a igreja, venha para adorar a Deus. Quando você voltar para casa, volte adorando a Deus. Se você está em casa, esteja adorando a Deus. Quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós demonstramos temor a Deus. Porque nós evitamos de fazer coisas que sejam contrárias à palavra de Deus, aos seus ensinamentos. Quando nós nos voltamos, colocamos na nossa mente esse ato de adoração contínua a Deus, nós evitamos muitos pecados, porque nós tememos a Deus. Então, este era samaritano, diz o texto sagrado. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz, e prostou-se rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo.
Ele voltou, ele cumpriu o ídolo de Jesus junto com os 10, mas esse samaritano, esse estrangeiro, ele voltou para dar glórias a Deus. Você sabe o que é dar glórias a Deus? É você demonstrar um ato de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele fez por você, principalmente o que diz João 3,16. Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sou grato a Deus, não por causa dos milagres em si, mas eu sou grato a Deus porque Ele deu o seu Filho unigênito, aquele que tinha o poder de me salvar, de me tirar do império das trevas e me transportar para o reino da luz do Filho, do seu amor. Isso é gratidão. Esse que voltou, ele voltou para ser grato a Deus por uma cura. E por causa dessa gratidão, meus irmãos, que ele voltou, essa gratidão que ele expressou em voz alta, que ele se prostrou aos pés de Jesus, no reconhecimento do senhorio de Jesus, da grandeza de Jesus, de que Jesus era o próprio Deus, ele estava reconhecendo tudo isso, e que ele foi agraciado por Jesus. É por isso que ele agradeceu em alta voz e prostrou-se aos pés de Jesus. Por causa dessa gratidão, meus irmãos. Por causa, primeiro, da sua fé incondicional, segundo, por causa da sua obediência irrestrita, e terceiro, por causa da sua gratidão ao voltar para agradecer a Deus, ele foi recompensado. Foi recompensado. Vamos olhar o resto do texto para a gente ver isso. Então, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Não eram 10? Pelo que eu entendo aqui, 9 eram judeus e 1 era samaritano. Pelo que eu entendo aqui. 9 eram judeus e 1 era samaritano. Sabe por quê? Porque ele disse, onde estão os outros 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Quando Jesus diz, senão esse estrangeiro, Jesus está dizendo que 9 eram judeus. E quem eram os judeus? Judeus era o povo de Deus. Judeus era para ter voltado os 9, se a gente fosse olhar na lógica humana, deveria ter voltado os 9 para agradecer a Deus, e o samaritano ter ficado lá porque era gentil, era odiado pelos judeus. Mas duas coisas que a gente pode entender. A primeira é que esses judeus talvez se encontrassem muito seguros da sua religiosidade. E às vezes, meus irmãos, nós estamos se achando muito santos, muito seguros daquilo que nós achamos que somos. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Isso é pecado. Você confiar em si mesmo. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz, maldito o homem que confia no homem. E muitas vezes nós confiamos em nós, da Silva, nós confiamos em nós mesmos. Nós achamos que somos o que achamos que somos, quando na verdade nós não somos nada. Nós não somos nada. A Bíblia diz que nós somos trapo de imundícias. Mas muitas vezes nós queremos se achar que somos mais importantes do que os outros. Talvez os judeus pensavam assim. Nós não precisamos voltar, nós somos o povo de Deus, nós já fomos agraciados. Aqui mesmo com o sacerdote a gente resolve o problema. O sacerdote não resolve este problema. O problema da salvação, só Jesus resolve. Só Jesus. A segunda coisa que eu vejo aqui é que esse que voltou era o samaritano, era um estrangeiro, como Jesus disse. Só voltou este estrangeiro, onde estão, porventura, deixa eu ver aqui, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Outra coisa que eu aprendo aqui, meus irmãos, é que esse estrangeiro aqui, é como se nesse momento se abrisse uma porta para nós gentios, para a salvação dos gentios, porque ele era estrangeiro, ele era gentil, mas foi ele quem voltou para dar glórias a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas.
Jesus não morreu por uma classe, Jesus morreu por todo aquele que nele crê e o confessar como seu Senhor e Salvador, independente de raça, independente de lugar que ele viva, independente de condição social, econômica ou qualquer coisa. Jesus morreu por aquele que nele crê. Entrega a sua vida ao senhorio de Jesus, com fé e obediência à sua palavra. Nós somos assim, meus queridos. Nós temos demonstrado essa fé incondicional, essa obediência irrestrita. Nós temos sido gratos a Deus. Isso é uma pergunta que nós precisamos conduzir todos os dias na nossa vida, olhando para nós e vendo em nós como estamos diante de Deus. Não é não, Odilene, não é? Muito bem. É verdade, meu irmão, é verdade. Só não vou acordar a Carminha porque ela é gente já idosa. Mas nós precisamos, meus irmãos, sempre estar olhando para nós. A nossa luta principal e primeira deve ser contra nós mesmos, no que se refere à adoração ao nosso Deus. Mas qual foi a recompensa? Olha comigo o último versículo do texto, versículo 19. O que é que diz o versículo 19? Vamos lá. E disse-lhe, Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem voltou para dar glórias a Deus. Aquele homem voltou num ato de gratidão a Deus, prostrou-se aos pés de Jesus. Aquele homem que demonstrou a sua fé, aquele homem que demonstrou a sua obediência em ir, cumprir o ID de Jesus, volta e se prostra aos pés de Jesus, e agora Jesus diz, levanta-te, a tua fé te salvou. Sabe por quê, meus irmãos? Duas coisas eu acho interessantes aqui. A primeira é que Jesus tem o poder para levantar qualquer um de qualquer situação que nós estejamos. Essa semana eu recebi uma mensagem de um amigo nosso, da Silva conhece, Toninho e Elizabeth. Estavam com essa doença, Covid-19, internados, entubados. Acho que mais alguém conhece aqui, né, da Silva? E ele estava lá e a gente orou muito por ele quando foi, antes de ontem, não sei se vocês viram, essa semana, um dia dessa semana, ele saindo do hospital, dando aquele tchauzinho para as pessoas, porque foi curado, agradecendo a Deus porque foi curado. Jesus é esse que tem poder de levantar os caídos, os abatidos, aqueles que estão prostrados diante do Senhor. Quando esses se apresentam diante de Deus com fé e obediência, Ele é capaz de levantar os abatidos. A segunda coisa que eu vejo nesse versículo é que só Jesus pode salvar. O texto não diz se os 10 foram salvos ou não, os 9, aliás, que não voltaram para dar glória a Jesus. Eu até acho, e é uma opinião pessoal minha, que eles foram salvos, porque a salvação é dos judeus, alguma coisa nesse sentido, mas não vamos discutir isso agora. Mas os sacerdotes não poderiam salvá-los. Mas aquele que voltou para Jesus, para dar graças a Deus, para ser grato pelo milagre que recebeu, aquele que prostrou-se aos pés de Jesus, adorou a Jesus, Jesus disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus lhe deu vida eterna a partir daquele momento, mesmo ele sendo gentil. Mesmo sendo gentil. E é por isso que eu dou glórias a Deus, eu sou grato a Deus, porque eu sendo gentil, Jesus também um dia me disse, levanta-te, sai desse mundo de pecaminosidade que vive, vem, eu te chamo para agora, e por isso eu estou aqui hoje, ministrando a palavra de Deus, porque um dia Jesus me levantou, do mais profundo, do fundo do poço, e me fez assentar com os príncipes do seu povo,
e dar glória ao nome do Senhor. Eu louvo a Deus, meus irmãos, por tudo isso. Quais são as aplicações que nós podemos fazer aqui para encerrar? A primeira delas é que a nossa fé deve ser irrestrita, deve ser incondicional, aliás. Fé incondicional. Se Jesus disser vá, vá. Mesmo que você, na sua ótica humana, você veja que não tem condições, mas se Jesus mandar, vá. Porque a palavra tem Jesus. A segunda aplicação que eu faço desse texto aqui é que a nossa obediência ela deve ser irrestrita. Ela tem que ser obediência de verdade, de fato. Eu tenho que conhecer, ler a palavra de Deus, conhecer e obedecer, pôr em prática aquilo que eu aprendi. O erro é que nós aprendemos, mas nós não praticamos. E a terceira aplicação que eu faço aqui, meus irmãos, nesse texto, é que quando nós temos fé incondicional, quando nós temos uma obediência irrestrita, quando nós voltamos para dar glória a Deus, glorificar o nome de Jesus, Ele nos recompensa. E a recompensa maior é a vida eterna. E a última aplicação que eu faço nesse texto: milagres não salvam. Milagres não é sinônimo de salvação. Milagre nós recebemos porque somos servos do Senhor, nós somos convertidos ao Senhor porque um dia o Espírito Santo nos convenceu disto e nos converteu a Ele mesmo. Acontece conosco, acontece sim, mas também acontece com quem não confessa Jesus como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque todo aquele que se aproximar com fé, crendo que Jesus, que Deus, todo aquele que se aproximar de Deus, crendo que Jesus é galardoador daquele que o busca, este recebe o milagre. Quantas pessoas, meus irmãos, idólatras, pecadores que tem por aí, e Deus operando o milagre na vida delas, sabe por quê? Porque a glória de Deus está nesta terra. A presença de Deus em si, ela opera milagre da nossa vida. É só clamar a Ele, é só buscar a Ele com fé. É só dizer: Senhor, eu creio que Tu podes curar-me. Então, para o louvor da glória de Deus, eu peço que os irmãos meditem nisso. Fé incondicional, obediência irrestrita, gratidão por aquilo que Deus faz. E Deus vai lhe abençoar. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Só por isso, porque Ele é Deus. Vamos orar mais uma vez, encerrando assim a nossa meditação desta manhã. Você que está em casa, e eu sei que nós estamos pela internet, se você está em casa, também ore conosco. Se quiser ficar de pé, meus queridos, para nós orarmos ao Senhor, em gratidão ao Senhor. E você que está em casa também pode